Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. Um avião com 62 pessoas a bordo caiu em um condomínio em Vinhedo, no interior de São Paulo. A aeronave turbohélice modelo ATR-72 saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ainda não se sabe o que causou esse trágico acidente aéreo. Especialistas avaliam as condições em que aconteceu a queda e as possíveis causas do acidente. Esse foi o quinto pior acidente da história envolvendo um modelo de avião da fabricante franco-italiana. Em 36 anos de operação, foram registrados 403 ocorrências envolvendo a aeronave, sendo 66 acidentes e 532 mortes. No Brasil, até hoje, houve 33 ocorrências e não havia registros de mortes até agora. Vamos entender melhor, então, o que causou a queda desse avião e quais serão os próximos passos da investigação com o perito aéreo, o professor Daniel Calazans. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Olá, Tabata. Muito prazer estar a bordo com vocês. Professor, realmente é muito triste, né, falar desse acidente que marcou o Brasil todo, né? Todo mundo está de luto, realmente é muito impactante a forma como ocorreu, as imagens são muito fortes. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é com relação ao movimento da aeronave na hora que ela estava caindo. Não é muito típico, muito comum de ver um avião cair dessa forma, né, rodando assim. Explica melhor para a gente esse movimento e se isso pode dar indícios, indica aí o motivo dessa queda. Vamos lá. Quando uma aeronave sofre um acidente, normalmente o piloto ele vai fazer um pouso forçado ou um pouso de emergência. Em situação normal, a aeronave vai descendo numa situação íngreme. Este acidente chama a atenção porque a aeronave ela despencou na vertical de cima para baixo. Isto é muito impactante e nos leva também, né? A aeronave veio girando dessa maneira, é o que nós chamamos de parafuso, né? Parafuso chato. Porque se fosse o parafuso normal, ela viria de uma forma mais inclinada. Quando ela veio de parafuso chato, isto quer dizer que o piloto não tinha controle nenhum sobre essa aeronave. Naquele momento que nós vimos ali, não havia, ele podia estar tentando controlar ou não, mas fica claro, a aeronave ela cai em queda descontrolada. Em outros acidentes que nós já vimos, é muito comum o piloto ainda em queda tentar controlar a aeronave, e nós vemos alguns movimentos da aeronave, da asa, da traseira. Não foi o caso. Então, temos aí uma pergunta muito interessante. O que foi que fez com que a aeronave caísse em queda descontrolada? Agora, essa aeronave, ao que se sabe até agora, professor, ela apresentou problemas estruturais recentes, falhas no ar-condicionado, no sistema hidráulico também, além de um contato anormal com a pista, que foram alguns defeitos. Há também um relato, uma mensagem enviada de uma vítima para um parente de que o avião estava velho. Foi a mensagem que ela enviou. O avião estava velho, poltronas velhas, quebradas. Isso tudo é um indício de que esse avião ele não deveria estar em atividade? Vamos lá, as autoridades aeronáuticas vão fazer uma análise do histórico do avião. Por exemplo, o avião tem uma caderneta onde são anotadas todas as inspeções, vistorias e manutenções da aeronave. Serão também entrevistados os profissionais da manutenção. Então, vai se levantar um histórico. Quanto à idade da aeronave, se ela é antiga ou não, isso não é problema, porque uma aeronave antiga, ela pode estar em perfeita condições de uso. A questão não é a idade,
é a operação da aeronave. Como é que a companhia estava operando? Se estava operando de acordo com os manuais de manutenção, não há problema nenhum. Então, mais importante do que a data, a idade da aeronave, é o sistema de manutenção, controle de manutenção. Isto sim vai ser uma grande e importante linha de investigação. Professor, as 2 caixas pretas, elas foram recuperadas. A partir de agora, quais serão os próximos passos da perícia? Você citou alguns. A partir dessas caixas pretas, o que pode ser descoberto através delas? Existem muitas hipóteses, né, a respeito do que aconteceu com esse voo, essa queda descontrolada. A caixa preta ela vai analisar vários parâmetros. Um muito importante é o que os pilotos conversaram entre si, pois para os controladores já está claro, houve uma análise, só lembrando que existe uma caixa preta, ou melhor, uma gravação nos órgãos de controle. Tá? Então, o que os pilotos conversaram com os controladores, isso já foi analisado, tá? Que tem uma gravação na torre, nos órgãos de controle. Naquela gravação, não houve declaração de emergência. Tá? Então, os pilotos não conversaram com os controladores de tráfego aéreo. Essa caixa preta do avião pode também detectar se houve conversa entre os pilotos. Tá? Então, para ver se eles estavam se comunicando, tentando resolver uma determinada pane, uma falha, isso vai ser muito importante. Aí vem um outro parâmetro, os parâmetros que a caixa preta ela analisa, por exemplo, se o motor parou, se o motor perdeu potência, se houve problema nos controles, que essa aeronave caiu de uma forma descontrolada. Esse descontrole está relacionado com a superfície de controle, como o profundor, o aileron, ou o motor, a hélice. Todos os parâmetro técnico da superfície de comando são analisados nesse parâmetro da caixa preta. Então, a caixa preta, a análise, segundo as autoridades aeronáuticas, ela está íntegra, não foi deteriorada, então eles vão conseguir sim fazer uma análise e fazer todo o histórico do voo e montar um quebra-cabeça para chegar à conclusão desse acidente. Professor, qual o papel da ANAC nesse caso? Olha, a ANAC ela pode também fazer uma investigação em relação a esse assunto. O CENIPA faz mais uma investigação técnica, é o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes, com a finalidade da prevenção de outros acidentes. A ANAC é mais uma agência administrativa. Por exemplo, a ANAC ela é a responsável por regulamentar e também fiscalizar, por exemplo, a manutenção. Então, a ANAC pode fazer uma investigação administrativa para apurar, como você mesmo disse no início, colocando aquelas perguntas, se a aeronave estava em condições operacionais, que nós chamamos de aeronavegabilidade. Então, a ANAC vai fazer uma pesquisa ou uma investigação para analisar a aeronavegabilidade, considerando vários fatores, dentre eles a manutenção. Perfeito, professor. Muito obrigada pela sua análise, pela entrevista. Foi muito bom falar contigo para a gente entender melhor esse acidente, né, que realmente é terrível, e a gente, claro, presta toda a nossa solidariedade aos amigos e familiares. Professor, muito obrigada. Tabata, sempre à disposição. Um grande abraço. Um abraço. Nós acabamos de conversar com um perito aéreo, o professor Daniel Calazans. E a entrevista especial fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau.